Salve, salve galera, e o tempo de jogo de hoje quer saber. Afinal de contas, o que está acontecendo com o futebol brasileiro? O que está acontecendo com a seleção brasileira? Logo após a vinheta. Bem pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre o futebol brasileiro e sobre a seleção brasileira. A seleção pentacampeã mundial, a ex-número 1, que antes impunha respeito sobre qualquer adversário, mas hoje em dia ninguém mais tem medo da nossa seleção. Afinal de contas, o que está acontecendo? Bem, deixando claro que o futebol brasileiro ele não está com problema de material humano. O futebol brasileiro ele ainda produz muitos jogadores com habilidades individuais excepcionais. Só que eles estão crescendo, que estão evoluindo, sem um padrão tático, sem uma qualidade tática. Então, isso atrapalha muito o desenvolvimento do jogador. E de quem é a culpa disso tudo? Bem, na minha opinião, são dos treinadores. Os nossos treinadores, sejam de base e dos profissionais, eles não buscam se desenvolver, eles não buscam se aperfeiçoar, se especializar. O futebol mundial em si, ele evoluiu muito. Só que o futebol brasileiro, ele se manteve estagnado, ele se manteve parado. Eu não vou dizer que ele regrediu, mas sim que ele ficou parado. O futebol que a gente assiste hoje é o mesmo futebol que a gente assistia em 2010, em 2005, em 2002. É o mesmo futebol, é o mesmo padrão tático, é a mesma qualidade tática. A gente não viu nenhuma evolução, porque os nossos treinadores não se preocupam em estudar, em se especializar. O único que chegou a fazer isso de verdade foi o Tite. O Tite ele parou com o futebol por um tempo, foi para a Europa, estudou, se especializou e quando ele voltou, no caso quando ele voltou para o Corinthians, a gente viu a evolução do Corinthians. A gente vê hoje que o Corinthians, mesmo não tendo uma equipe forte, ele joga bem, ele joga bonito. Não vou dizer nem, né, não é uma questão de beleza, é uma questão tática, é uma questão de um futebol bem jogado. Claro que o Corinthians ele não vai vencer todas, ele não vai meter goleadas atrás de goleadas, mas é um futebol bem jogado. O Muricy Ramalho, ele chegou a tentar fazer isso, né? Ele foi para o Barcelona, passou 2 meses estagiando lá, mas ele ficou no máximo 1 mês na Europa, o que é muito pouco, porque nenhum profissional se especializa em tão pouco tempo. Então, o Muricy, ele voltou para o Brasil, voltou para o Flamengo, aplicou o que aprendeu em tão pouco tempo, mas a gente não viu nenhuma grande evolução do Flamengo, nenhuma grande evolução do padrão tático. É o mesmo futebol jogado de muitos outros clubes, cabendo apenas a habilidade do jogador em fazer o diferencial, porque o futebol brasileiro é isso. O que faz o diferencial não é nem um padrão tático, é a habilidade do jogador em si, diferente do que a gente vê na Europa. Partindo dessa... esquecendo de falar do Cuca. Porque o Cuca, ele quase foi para a Europa. Só que ele tinha e tem esse projeto. Só que ele recebeu a proposta do Palmeiras e resolveu adiar esse projeto de se especializar. Partindo dessa premissa, a gente chega na seleção brasileira. O Dunga, ele nunca treinou nenhum clube quando ele foi treinar a seleção brasileira pela primeira vez lá para 2006, 2007. Ele nunca passou por nenhum clube. Então, o que levou a CBF a contratar o Dunga para treinar a seleção brasileira? Quais foram os critérios adotados? Porque a seleção brasileira tem que ser o cargo máximo de um treinador, ou seja, o auge do treinador é chegar na seleção brasileira, no caso um treinador brasileiro, né? É chegar na seleção brasileira. O Dunga nunca foi treinador, então não faz o menor sentido ele ter sido contratado para treinar a seleção brasileira. E agora, nessa sua segunda passagem, ele só treinou o Internacional e ele foi muito mal. Então não tem nenhum critério para a CBF ter ido lá e contratado o Dunga para ser treinador da seleção brasileira. Não faz sentido. Hoje, na minha opinião, o único treinador brasileiro que é capaz de treinar a seleção é o Tite. Justamente por isso, porque ele estudou, porque ele se especializou. E você vê no Corinthians um padrão tático que você não vê em nenhum outro clube brasileiro. Mas ainda assim, eu apostaria no treinador brasileiro, um treinador estrangeiro. E o Guardiola,
ele chegou a se oferecer para a seleção, né? Ele deu uma declaração falando que adoraria treinar a seleção brasileira. Mas aí veio um dirigente da CBF e disse que o Guardiola não seria necessário, porque o futebol brasileiro é referência para o mundo, inclusive nossos treinadores, é referência para o mundo, e não o mundo ser referência para o Brasil. Ou seja, a CBF, os nossos dirigentes, sejam de clubes ou de seleção, eles não perceberam que o futebol evoluiu. Eles acham que o futebol de hoje é a mesma coisa do futebol de 2005. Eles acham que o Brasil ainda é uma potência mundial. Não, o Brasil não é mais nenhuma potência mundial. Tanto é que no ranking da FIFA a gente está em 7º, atrás da Colômbia. Atrás da Colômbia. Quem diria que hoje a gente é a terceira força da América do Sul, obviamente da Argentina e da Colômbia. Outro problema do futebol brasileiro é a divisão de base, né? O futebol de base, o futebol juniores, onde o futebol de base está totalmente infestado pelos empresários, cuja única intenção dele é pegar o seu jogador, né, que ele está empresariando, e forçar uma situação dentro do clube para que ele seja escalado, ele jogue, apenas para poder vender o garoto, seja para a África, para a Ásia, para a Europa, e poder lucrar com isso. E isso atrapalha o desenvolvimento do futebol brasileiro, do jogador, seja profissional ou pessoal. Isso atrapalha o desenvolvimento do jogador. Isso não é bom nem para o clube e nem para o jogador. Isso só é bom para o empresário. E o pior de tudo é que os clubes, eles permitem que isso aconteça. Eu não vou dizer que eles permitam abertamente, mas não se vê algo que eles façam que impeçam essa investida dos empresários. Outro problema é a estrutura do futebol brasileiro. Pouquíssimos clubes se preocupam em investir na estrutura, num CT, não vou dizer nem no estádio, mas num CT decente. São poucos clubes, a gente conta nos dedos quantos clubes têm um CT de ponta, quantos clubes têm um CT decente e quantos clubes estão começando a investir no CT. A gente vê na Europa, os clubes pequenos e médios, eles investem em CT, eles conseguem ter um CT melhor ou do mesmo nível dos clubes de ponta daqui do Brasil. Não vou dizer nem o Atlético Mineiro e o Corinthians hoje, junto com alguns outros clubes, eles são top de linha, né? Eles investiram bastante. Mas e os demais clubes? O Flamengo está começando a investir agora, mas a gente tem que partir da premissa de vários outros clubes. O Santos, por exemplo, ainda tem muito a crescer nesse quesito. Entende? Então, fazendo um resumão geral, o futebol brasileiro precisa passar por uma completa reestruturação, que parte dos clubes, que elegem os dirigentes, diretores, que vão comandar as suas federações estaduais, e esses dirigentes, diretores, são as pessoas que vão eleger quem vai comandar a CBF. Então, toda essa evolução, se o futebol brasileiro quer evoluir, se quer voltar a ser o melhor do mundo, se quer voltar a ser temido, então os clubes, eles têm que partir, a evolução tem que partir dos clubes, entendeu? Tem que partir deles para cobrar das federações, para cobrar da confederação. A gente vê hoje, por exemplo, o Neymar, o Daniel Alves, eles jogam muito bem pelos clubes, mas chegam na seleção, não jogam o futebol que a gente espera, porque o padrão tático do Barcelona é diferente do padrão tático do futebol brasileiro. O Dunga não tem esse conhecimento, ele não tem conhecimento para treinar a seleção brasileira. Então, o que o Dunga quer aplicar, muito provavelmente, é algo ultrapassado. Então, é difícil encaixar os jogadores como Neymar, Daniel Alves e outros jogadores que estão na Europa, que já estão acostumados com um padrão mais evoluído, e Dunga chega lá e botar eles para jogar de uma forma totalmente diferente. Entende? Bem, pessoal, esse vídeo foi meio longo. Prometo tentar fazer vídeos curtos já a próxima vez, beleza? E eu espero que vocês não liguem muito pro cenário. Eu estou gravando diretamente aqui do laboratório da universidade, beleza? Quem não se inscreveu, se inscreve aí no canal e deixa o joinha aí para dar uma força pro vídeo, beleza? Pro canal. Até mais!